E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O início de uma das viradas de campeonato mais impressionantes da história da Fórmula 1, em uma das temporadas mais disputadas da história. O Grande Prêmio da Itália de 1983. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Itália de 1983 era a 13ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 11 de setembro de 1983, no veloz circuito de Monza, na Itália. Neste momento do campeonato, o francês Alain Prost, que corria pela Renault ali naqueles anos, era o líder na tabela do Mundial, com 51 pontos conquistados até então. E outro francês vinha na briga pelo título mundial ali com o Prost, o René Arnoux, que corria pela Ferrari, que tinha 43 pontos conquistados. Mais atrás, meio que correndo por fora nessa disputa, nós tínhamos o Patrick Tambay, da Ferrari, mais um francês, eram 3 franceses disputando o título mundial, com 37 pontos conquistados até então. E ali junto com o Tambay, na terceira posição, com os mesmos 37 pontos conquistados, nós tínhamos o brasileiro Nelson Piquet, que corria pela Brabham. Faltavam apenas 3 etapas para o final do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1983. O René Arnoux, da Ferrari, que estava na segunda posição ali naquele momento, vinha numa fase crescente dentro da temporada, e prova a prova ia se aproximando do Alain Prost, que era o líder. Mas o Prost tinha criado uma boa vantagem, principalmente na primeira metade do campeonato, e ele vinha usando dessa vantagem para se encaminhar para o título. Se o francês vencesse o Grande Prêmio da Itália, ali naquele momento, a antepenúltima prova do campeonato, ficaria com uma mão na taça. Seria só administrar os resultados nas últimas 2 etapas, que era o Grande Prêmio da Europa, disputado em Brands Hatch, e o Grande Prêmio da África do Sul, a última etapa. Só que o francês tinha um rival ali em Monza ainda mais difícil de enfrentar do que os pilotos dentro da pista: a torcida ferrarista. Até ameaça de morte o francês recebeu da torcida ferrarista ali naqueles dias que antecederam o Grande Prêmio da Itália, e o Prost precisava andar pelo paddock com um forte sistema de segurança junto com ele, inclusive com profissionais que faziam a segurança do presidente da França na época. E toda essa torcida ferrarista estava ali para, além de atrapalhar o Prost, impulsionar os 2 franceses da Ferrari, o Tambay e o Arnoux, para que um dos dois conseguisse virar o jogo ali no final do campeonato e buscar um título mundial para a Ferrari. E mais de canto, ali, sem fazer muito barulho, na dele, nós tínhamos Nelson Piquet, com uma Brabham que vinha andando muito ali naquela reta final de campeonato. Os BT52B tinham melhorado muito o desempenho em relação ao BT52 do início da temporada, e a confiança do conjunto também vinha aumentando, principalmente nas mãos do Piquet. O italiano Riccardo Patrese, companheiro do Piquet ali na época, ainda quebrava bastante, mas o Piquet vinha conseguindo ser constante e bem regular dentro desse carro. E o bom desempenho desse veloz carro da Brabham ali de 1983 já ficou confirmado ali para Monza ainda nos treinos classificatórios. Ninguém conseguia ser mais rápido que o BT52B impulsionado pelos motores BMW. Na sexta-feira, Piquet foi o mais rápido no treino. E no sábado, o treino que acabou definindo as posições do grid de largada, o Riccardo Patrese fez a pole position, para indignação total do público que estava ali presente, que preferiam ver os carros vermelhos largando na frente ao invés de ver um piloto da casa, um italiano. E o Piquet acabou não ficando na primeira fila ali no treino classificatório do sábado por conta de 2 falhas no motor da Brabham durante a sessão. Mas mesmo com os problemas, o Piquet ainda conseguiu alinhar na 4ª posição. No meio das 2 Brabhams, que estavam na primeira e na 4ª posição, nós tínhamos os 2 carros da Ferrari. Patrick Tambay largando em segundo, fechando a primeira fila, ao lado do Patrese, e o René Arnoux na 3ª posição, logo à frente do Nelson Piquet. O francês Alain Prost alinhou na 5ª posição com a sua Renault. Das 3 equipes que conseguiam pontear o campeonato ali em 1983, a Renault vinha sendo a mais lenta ali naquela reta final de temporada. O brasileiro Raul Boesel, que corria pela Ligier ali em 1983, não conseguiu se classificar para o grid de largada do Grande Prêmio da Itália. Acabou ficando de fora da corrida ali em Monza, o Raul Boesel. Em um primeiro momento, antes da largada do Grande Prêmio da Itália de 83,
parecia que as coisas tinham ficado um pouco complicadas para o Nelson Piquet. As Ferraris mostraram ter um bom desempenho ali no final de semana, e todos imaginavam que para ritmo de corrida poderiam bater as Brabhams. E as duas Ferraris estavam largando na frente do Piquet. Era uma grande possibilidade do René Arnoux tomar a primeira posição do campeonato do francês Alain Prost e disparar na liderança, e até do Patrick também sair da terceira posição e deixar o Piquet isolado em quarto, deixar o Piquet como o último colocado dos candidatos ao título mundial, faltando apenas 2 provas para o término da temporada. E além de tudo, o Piquet tinha na cola dele, largando ali na quinta posição, o Alain Prost, que sabia que um bom resultado ali na Itália seria um grande passo para a conquista do seu primeiro título mundial. E é dessa forma que nós temos a largada para 52 voltas do Grande Prêmio da Itália de 1983. O Patrese larga bem e mantém a ponta do pelotão logo nos primeiros metros, e o Piquet também larga bem demais e deixa as duas Ferraris para trás ainda antes da primeira chicane ali de Monza, já reduzindo bastante o prejuízo da largada na quarta posição. Se o problema seria ter as duas Ferraris à sua frente, que poderiam render melhor, agora já não tinha mais. Quem se dá mal na largada é o Prost, que fica para trás e perde posições para o seu companheiro de equipe, o Ed Cheever, e também para o Andrea De Cesaris da Alfa Romeo. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Ricardo Patrese na primeira posição, com o Nelson Piquet em segundo, o Patrick também em terceiro, o René Arnoux na quarta posição, o Ed Cheever em quinto, o Andrea De Cesaris em sexto e o Alain Prost apenas na sétima posição, já fora da zona de pontuação francês. E impressionava o ritmo das Brabhams nesse início de prova. Tanto o Patrese quanto o Piquet iam abrindo uma distância enorme para as duas Ferraris que vinham na terceira e quarta posição. Antes de fechar a segunda volta, o René Arnoux passa pelo Patrick também e assume a terceira posição na pista. E logo em seguida, o Ed Cheever também passa pelo também. E o De Cesaris, que estava ali no meio do bolo, se atrapalha todo na pista, dá uma travada de pneus na freada da primeira chicane de Monza, acerta a traseira da Ferrari do também, roda e sai da pista. Era fim de prova para o Andrea De Cesaris na abertura da terceira volta da corrida. Era cada coisa que acontecia com De Cesaris. E logo pra frente desse bolo, ainda na terceira volta, vai pro espaço o motor da Brabham do Patrese. Mais uma vez o italiano ficava na mão por problemas no motor da sua Brabham. Não tinha jeito do Patrese conseguir se acertar com esse carro. E aí o Nelson Piquet assumia a liderança da corrida. E o autódromo todo vibrava com o abandono do Patrese. Era impressionante como os italianos insistiam em não torcer pro seu piloto da casa. Fechando as 5 primeiras voltas de corrida, nós tínhamos o Piquet em primeiro, com o Arnoux em segundo, o Ed Cheever em terceiro, o Patrick também em quarto, o Alain Prost já era o quinto colocado e o Hélio De Angelis, o italiano da Lotus, era o sexto. Piquet disparado na frente, já com mais de 5 segundos de vantagem para o Arnoux, que vinha sofrendo pressão do Ed Cheever, os dois brigando pela segunda posição da corrida, e mais atrás nós tínhamos o Patrick também com muitas dificuldades com o carro, visivelmente vinha tendo problemas na Ferrari, e com isso o Prost e o De Angelis iam se aproximando muito e passavam a brigar pela quarta posição ali com o francês. Passando das 10 voltas de corrida, o De Angelis passa pelo Prost e assume a quinta posição. E antes da volta 15, o De Angelis passa também pelo também. E aí o italiano da Lotus já era o quarto, e andando muito o De Angelis ali em Monza. E aí as coisas dão uma acalmada na pista e ficam assim até passarmos das 20 voltas de corrida, sem alterações nas posições da frente, com as distâncias mantidas ali de um carro para o outro. Na volta 25 começam os pit stops para troca de pneus e reabastecimento. Cheever e De Angelis são os dois primeiros a fazer a parada dos caras ali da frente. Uma volta depois das paradas do Cheever e do De Angelis para o René Arnoux, que era o segundo colocado. E o Prost também entra nesse momento nos boxes. Só que o Prost já vinha andando lento na pista, com problemas no turbo da sua Renault. Mesmo assim, o Prost faz a troca de pneus, reabastece e volta para a pista, para dar mais uma volta lenta no circuito de Monza, ser ovacionado entre aspas, pela torcida italiana e voltar para os boxes para abandonar o Grande Prêmio da Itália de 1983. E essa vibração enorme e os xingamentos da torcida ferrarista ao Prost neste abandono no Grande Prêmio de Monza de 1983 era o prelúdio do que seria o final de temporada do Prost ali naquele ano. Chegando nas 30 voltas de corrida, o Piquet era o líder, com mais de 30 segundos de vantagem para o Arnoux, que era o segundo colocado. O Cheever era o terceiro e o também era o quarto, com o De Angelis em quinto e o Bruno Giacometti
Giacomelli na 6ª posição e o Piquet sem fazer pit stop até o momento. E a briga boa da corrida ali naquelas voltas era pela 2ª posição, entre o René Arnoux e o Ed Cheever, com o norte-americano fazendo boas investidas para cima do Arnoux para tentar tomar a 2ª posição. E o Arnoux se defendendo muito bem, se mantendo ali na frente do Ed Cheever, que visivelmente vinha rendendo melhor. Na volta 31, o Piquet faz a sua parada para reabastecimento e troca de pneus. Após a parada, o Piquet retorna ainda na 1ª posição, com 25 segundos de vantagem pro Arnoux e pro Cheever, que vinham juntos na pista. E aí o Piquet começa a reduzir bastante o ritmo para poupar equipamento e garantir que chegasse até o final da prova, enquanto os demais iam andando forte, começavam a se aproximar do brasileiro. Passando das 40 voltas de corrida, aquela diferença do Piquet pro Arnoux, que era em torno de 25 segundos após a parada do Piquet, ali na volta 32, tinha caído para 15 segundos. A sorte do Piquet é que o Cheever, que vinha andando colado no Arnoux e brigando pela 2ª posição, já ia ficando para trás com problemas no câmbio da sua Renault. Era um a menos para brigar com o Piquet pela 1ª posição. Chegando na volta 45, Piquet, Arnoux, Cheever, Tambay, De Angelis e Derek Warwick eram os 6 primeiros colocados. E a diferença do Piquet para o Arnoux parava de cair. Ficava constante ali entre 15 segundos, 17 segundos, não saía dessa casa. Porque o francês também começava a poupar equipamento para garantir que chegasse até o final da prova. E nas últimas voltas o Piquet tira ainda mais o pé do acelerador, deixando a vantagem que ele tinha para o Arnoux cair pouco a pouco, mas sempre mantendo uma boa margem de segurança para conseguir completar 52 voltas do Grande Prêmio da Itália de 1983 na 1ª posição, com René Arnoux cruzando em segundo e o Ed Cheever em terceiro. Era ali a 2ª vitória do Piquet na temporada. O Piquet tinha vencido a prova de abertura do campeonato, o Grande Prêmio do Brasil, lá no início do ano, e até então não tinha mais conseguido buscar vitórias. Buscou a sua 2ª vitória de 83 ali no Grande Prêmio da Itália, já no final do ano. Com esse resultado, a parte de cima da tabela de classificação do campeonato ficaria bem embolada. O Prost, que era o líder do campeonato, não marcou pontos, enquanto Piquet, Arnoux e Tambay, que vinham logo atrás com chances ainda de buscar o título, todos marcaram. Faltando 2 etapas para o final do campeonato, o Prost era o líder do Mundial, com 51 pontos somados. O Arnoux era o segundo, com 49. O Piquet, o terceiro, com 46. E o Tambay, o quarto, com 40. Os 4 pilotos ainda tinham plenas chances de buscar o título mundial nas 2 últimas etapas. Só que, para o Nelson Piquet, essa vitória no Grande Prêmio da Itália de 83 foi o início da grande virada no Campeonato Mundial, que ainda se desenrolaria na prova seguinte, no Grande Prêmio da Europa de 83, em Brands Hatch, com a performance absurda do Piquet, que eu já trouxe em vídeo no canal. Se vocês não conferiram ainda, por favor, confiram lá. E seria consolidada na última etapa do ano, o Grande Prêmio da África do Sul. Mas este sim é assunto para outro episódio aqui do canal.